entre o início e o fim desse vídeo, ainda que você não fique sabendo, cerca de 2 leis, regras ou normas das mais variadas terão sido criadas no Brasil, com um único objetivo, que é de melhorar o aspecto da sua vida, dizendo o que é certo e errado de fazer. Ao final do seu dia, elas somarão com as 767 regras diariamente publicadas no Brasil. O resultado, ao menos aquilo que pode ser medido nas últimas 3 décadas. Afinal, serão necessárias 442 mil páginas para comprar tudo isso. Pensando exatamente nessas leis que são criadas por dia no Brasil, no vídeo de hoje decidimos trazer para vocês 8 coisas proibidas no Brasil que você não sabia. Mas antes de começar a falar dessas coisas, vai deixar no seu valioso like, subscreva-se no nosso canal e não te esqueças de marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora puxar as coisas proibidas! Olá pessoal, eu chamo Rito Proibido. E aqui Nicolau Regra. Nos últimos dias estive meio ocupado e não tive tempo para gravar. E como vocês devem ter notado, eu já voltei ao canal e dessa vez voltei para ficar. Como você já deve ter sacado, nenhum ser humano é capaz de lidar com tanta informação. Ainda mais se considerarem que desde 1988, cerca de 96% das regras já sofreram alguma alteração. Na ponta do lápis, entender e buscar estar por perto das regras custa às empresas brasileiras aproximadamente 60 bilhões de reais por ano. Na prática, no Brasil tem cerca de 41 cidadãos, ou aproximadamente 5,4 milhões deles. E boa parte compartilha a mesma função, que é de proibir nesse caso. 5,4 milhões são várias pessoas, milhões, que fazem a mesma coisa, que é algo proibido. E quer dizer que 5,4 milhões que é a população brasileira faz coisas proibidas. Mas é uma quantidade considerável, porque como nós sabemos, o Brasil tem por aí 270 milhões de habitantes, se não me engano. E é por causa disso que por dia os brasileiros devem criar uma nova regra, ou melhor, uma nova lei. Então, sem mais enrolações, vamos falar dessas tais coisas proibidas. É proibido construir uma abertura entre a cozinha e a sala da casa, exceto se for uma moradia popular. É um país como o Brasil que está tão acostumado às reviravoltas e incertezas da economia, o que poderia ser apenas reflexo de sucesso profissional torna-se quase misto. Ter uma casa em seu nome, por exemplo, é praticamente um seguro para tempos difíceis para inúmeros brasileiros. Porém, a distância em ter uma casa própria e garantir que ela trará segurança de fato esbarra em detalhes pouco compreensíveis para a parcela da população. Na prática, cerca de 14 milhões de famílias vivem sem título da propriedade de imóvel, ou seja, eles vivem de maneira irregular. Eles não têm uma casa própria, eles vivem de aluguer, em outras palavras. A carga das prefeituras espalhadas pelo país, a regularização fundiária é um tema espinhoso, sujeito a regulamentações distintas em cada cidade. Para algumas delas, a ausência de recuo lateral em determinada medida já basta para impedir que a moradia ganhe o chamado habite-se. Em outras, ainda mais exigentes, a mera diferença entre a largura de um banheiro e aquilo que é determinado pelo Código de Obras do município pode ser o suficiente. No caso da Prefeitura de Manaus, as exigências avançam ainda mais, chegando até a determinar a maneira como a cozinha deve se posicionar em relação à sala. Segundo a prefeitura em seu código, a abertura entre a cozinha e uma sala somente poderá ocorrer caso trate-se de uma sala de jantar. Isso independentemente ou não nos casos de habitação populares. Isso significa que se você tem uma sala e uma cozinha que se diferem por causa do muro, ou melhor, o muro é que separa essas duas coisas, você não deve fazer uma abertura para passar diretamente. Você deve dar várias voltas. Mas se for uma sala de jantar, não há nenhum problema, você pode fazer uma abertura, porque isso é uma lei. Se você infringe essa lei, você pode até ser preso. Então anote isso aí na tua agendinha antes de ir viver no Brasil, porque isso é algo muito importante. Também para que nós possamos viver no Brasil, vai já deixando o like, subscrevendo-se no canal e vamos à próxima proibição. O Congresso Nacional já votou que é proibido vender maços de cigarros com mais ou menos de 20 unidades. Considerado o país mais barato da América Latina para consumir cigarros, os chilenos tinham uma pretensão. Eles importavam cigarros brasileiros em maços de 16 unidades, algo não existente no Brasil. Tendo recorrido à indústria brasileira, que já foi considerada a maior exportadora mundial de tabaco e atualmente gera empregos a 180 mil famílias ligadas à produção de fumo no Brasil. A questão poderia ser resolvida da forma mais simples possível. Um lado querendo comprar um produto legalizado e outro querendo vender. Poderia ser se a questão não tivesse ido para o Congresso Nacional. E a partir deste momento, os deputados bateram no martelo e disseram que não, um maço de cigarro não pode ser vendido a menos de 20 unidades. O resultado que os parlamentares de Brasil tiveram é que só devem ser importados cigarros chineses para os chilenos. Entenderam bem fumadores de Chile, do Brasil e de alguns outros países que querem ir no Brasil para fumar. Não devem comprar um maço de cigarro com menos de 20 unidades. Se vocês quiserem comprar,
É só comprar cigarros da China, que são os cigarros chineses. O bar que foi proibido de colocar mesas e cadeiras nas calçadas. Desde que o Brasil teve o prefeito novo, vieram novas regras. O que poderia ser retratado da tragédia de descontinuidade de gestões espalhadas pelo Brasil acabou virando uma piada para alguns donos de bar em Caxias do Sul. Por lá, bares que há décadas funcionavam do modo mais tradicional possível, com suas mesas e cadeiras na rua para servir os clientes, se viram surpresos por uma fiscalização que acabou por desenterrar uma legislação criada em 1992, vedando a prática. De maneira bem-humorada, os comerciantes tiveram uma brilhante ideia. Eles decidiram colocar caminhões em seus calçados e dentro dos caminhões colocaram suas mesas e cadeiras. Afinal de contas, não há lei que proíba os caminhões de estacionar em frente a bares, e muito menos uma que proíba beber na caçamba de um caminhão. E quando eu falo de caçamba, estou a falar da bagageira do caminhão. Porque essa ideia de colocar os caminhões à frente de bares é muito bonita, porque a lei decidiu tirar todas as cadeiras e mesas da frente do bar, porque dizem que faz mal para a população, entre várias coisas, mas deixar um caminhão à frente do bar não é proibido em nenhum país e nunca será proibido. Então praticamente essa lei não fará tanta diferença. E se você que deseja ir para o Brasil, você pode encontrar caminhões à frente de bares com cadeiras ali em cima da caçamba. E o que é que os bêbados não fazem para beber? Eu imagino como estão dentro de um caminhão e se ficarem bêbados não acabam caindo. Só tragédias. Vamos à próxima proibição. Atravessar fora da faixa pode render uma multa. Ao contrário do que parece, o Código de Trânsito brasileiro não se restringe apenas aos veículos automotores, mas também aos pedestres. Segundo a regulamentação, atravessar uma rua ou avenida fora da faixa implicaria risco não apenas ao próprio cidadão, mas ao trânsito em si. Casos como estes previstos no artigo 254 do Código de Trânsito brasileiro com infração leve, que é portanto sujeita a uma multa de R$ 26,50. Evidenciam parte do abuso das legislações brasileiras, de um modo geral. Que nesse caso é prever tudo e determinar punição para qualquer ato, mesmo ainda que a fiscalização torne-se impossível. É proibido importar um carro usado. Os carros brasileiros estão entre os carros mais caros do mundo, a ponto de a revista americana Forbes afirmar que apenas rodas folheadas a ouro justificariam tal preço. Mas o curioso neste caso é que o acesso a veículos mais baratos, ainda que usados, é vedado pela legislação brasileira. Definido por meio de uma portaria do artigo do Departamento de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a norma é bastante clara. Ao contrário de inúmeras outras legislações brasileiras, não se preocupa em definir ponto a ponto suas especificações. Segundo a portaria, importar veículos usados é ilegal. Não há, porém, qualquer definição do que seja um veículo usado, exceto para os casos de veículos de coleção com mais de 30 anos. Entenderam bem? Se você tem um veículo de seu avô, ou de seu tio, ou de seu pai, não tente importar esse veículo, porque esse veículo no Brasil é proibido importar, porque você ainda corre risco de ficar preso. Será que um veículo com poucos quilômetros rodados poderia ser importado como novo ou espararia na lei brasileira? Neste caso, o poder da secretaria é discricionário, não estando sujeito a qualquer regra específica. Isso significa que você pode vender como novo. Nem mesmo casos em que alguém retorne do exterior e queira trazer seu veículo são definidos, estando sujeitos à mesma lei, exceto se você for membro do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Neste caso, a importação de um veículo detido por um diploma brasileiro que retorne de atuação no exterior não apenas é permitido, como também é bancada pelo próprio Ministério. Isto significa que se você trabalha no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, você pode trazer seu carro podre, um carro que já viveu 30 anos, mas dificilmente isso acontece, porque como nós sabemos, os trabalhadores do Ministério não utilizam carros podres. É proibido num posto permitir que o próprio cliente abasteça seu carro. O cliente abastecer no seu próprio carro, que é algo muito comum na Europa, nos Estados Unidos, em Brasil é completamente diferente. Bombas em que o próprio motorista abastece seu carro são expressamente proibidas no Brasil desde o ano 2000. Por meio de um projeto de autoria do ex-ministro Aldo Rebelo. Segundo a legislação, o intuito é evitar a perda de empregos na área, preservando na teoria cerca de 500 mil vagas pelo país. Mas quando analisados outros projetos de autoria do mesmo político, como o projeto de 1994, que impedia o setor público de adotar tecnologias que reduzissem a necessidade de mão de obra. De fato, a legislação tem razão. Eles fazem isso para evitar falta de emprego no Brasil. Porque se alguém chega para abastecer seu carro e desce para abastecer, o homem que deverá fazer esse tipo de coisa ele não vai fazer nada. Então acaba minimizando o seu emprego e acaba ficando nulo. Em algumas cidades é proibido beber na rua. Nem
mesmo aquela cervejinha do final de semana, nada disso pode ser bebido na rua. Como várias pessoas sabem e estão acostumadas, beber na rua em vários países é algo normal, é algo que na lei não faz diferença. Em algumas cidades brasileiras, isso é completamente diferente. Pelo interior do Brasil, não são poucos os casos de cidades que decidiram combater tumultos ou violência de uma maneira um tanto inusitada, proibindo assim o consumo de bebidas alcoólicas em público. Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e em Chapecó, no interior catarinense. As medidas são rígidas e muitas vezes chegam a doer no bolso do cidadão. Em Passo Fundo, as multas chegaram a R$502 por tomar uma geladinha no meio da rua. Para outras cidades, a proibição vale para jovens menores de 24 anos ou apenas no final da semana. O certo é que se a segurança pública não resolver, existem vários políticos dispostos a usar a criatividade em prol de uma suposta redução da violência. Se você é um homem fanático à bebida alcoólica, você deve tomar certos cuidados ao beber a bebida alcoólica na rua. Não em todo o Brasil, é apenas nas cidades por nós referidas. Café legalizado só se não for adoçado. Servir a bebida já adoçada em bares e restaurantes paulistas pode colocar o empreendedor em conflito com a lei estadual. De autoria do deputado Macio Araújo. O texto legal determina que é obrigatório aos bares, restaurantes e similares no estado ter à disposição do cliente o café amargo, deixando-lhe a opção do uso do adoçante ou açúcar, podendo o estabelecimento comercializá-lo nas duas maneiras. A justificativa para a lei é recheada de boas intenções. Araújo se mostrou um homem preocupado com os paulistas diabéticos. Para ele, o grande problema era que somente grandes estabelecimentos comerciais oferecem aos clientes café amargo para que eles optem pela adocicação. Além disso, várias pessoas, devido às suas dietas, diabetes, entre várias doenças, optam mais em comprar o café amargo. O pior de tudo é que a lei em vigor pode estar totalmente em descompasso com a ciência. Um estudo publicado pela revista Nature sugere que o consumo indiscriminado de adoçantes pode levar também a diabetes. Isso é uma das coisas que tu deves anotar no teu bloco de notas antes de viajar para o Brasil. E se você é uma pessoa que gosta de café adoçado, leve o café adoçado consigo, porque nos restaurantes você não vai apanhar esse tipo de coisa. E este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa matéria. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com as demais pessoas. E também comente qual para ti é a lei mais incorreta, a lei que não deveria estar em vigor no Brasil. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece ou que falam contigo. E diga a eles que se quiserem ir para o Brasil, devem assistir esse vídeo, porque esse vídeo explica todas as coisas que eles devem ou não devem fazer no Brasil. Isso tudo, pessoal. Valeu!